Bom dia! Neste segmento vamos falar de designs aninhados. Designs aninhados são designs em que há uma relação entre fatores e essa relação permite que a gente reduza o número de tratamentos que a gente vai considerar. É como se a gente fizesse um design fatorial completo, vamos ver todas as combinações dos fatores, mas algumas combinações não fazem sentido e a gente pode removê-las. Então vamos iniciar com um exemplo concreto. Vamos supor que eu faça o estudo de produtividade de programação, por exemplo, e os fatores, que é o que realmente interessa aqui, são os fatores. Meus fatores são dois. Eu tenho o fator linguagem, que pode ser ou Java ou Python, são os dois níveis do meu fator linguagem. E minha experiência, que é o segundo fator, experiência do programador, pode ser menos do que 2 anos, ou então pelo menos 2 anos. Eu tenho esses dois níveis. Só que se você pensa direitinho, você vai ver que existe uma relação entre essas duas coisas. Por quê? Porque minha experiência ela é com uma certa linguagem. Eu posso ter, por exemplo, 2 anos, menos de 2 anos com Java, mais do que 2 anos, ou pelo menos 2 anos com Java, e a mesma coisa com Python. Então eu tenho esses 4 níveis aqui para a experiência. Eu tenho J1, J2, P1, P2, que significam para Java e para Python os 2 níveis que eu tenho. Então a experiência que eu quero capturar não é a experiência genérica, é a experiência numa linguagem de programação. Vamos pensar num design para um experimento destes em que eu quero comparar todas as combinações e estudar alguma variável resposta, produtividade ou alguma coisa assim. Se eu fizesse um design fatorial completo, eu teria 8 tratamentos. Eu teria Java Python para linguagem, vezes os 4 níveis para a experiência, isso me daria 2 vezes 4, 8 tratamentos. Mas claramente existe o que a gente chama um aninhamento de fatores, que é o seguinte: os valores J1, J2 para a experiência só fazem sentido se eu estiver com o primeiro fator linguagem Java. E da mesma forma P1, P2 só fazem sentido com Python. Então a experiência, que é o segundo fator, está aninhada com a linguagem. Aninhada com a linguagem. Quer dizer, um fator aninhado com outro fator. Então, eu posso desconsiderar determinadas combinações e só usar aquelas que fazem sentido. Então, com Java, eu só usaria Java 1, Java 2, e com Python, eu só usaria os níveis Python ou P1, P2, e, portanto, eu teria 4 tratamentos em vez de 8. Então, a gente chama isso um design aninhado. Um design aninhado é um design em que cada nível de um fator só faz sentido com um valor de outro fator. Por exemplo, cada nível do fator experiência aqui só faz sentido com um valor de linguagem. Então, isso é um design aninhado em que a experiência aninhada com a linguagem, neste caso. A vantagem, então, de um design aninhado é simplesmente este, que devido ao aproveitamento que a gente faz do relacionamento entre fatores, eu posso reduzir o número de tratamentos. Muito obrigado.